Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é dia 20 de novembro, sexta-feira, e nós estamos completando 85 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Que grande feito, né? Vamos continuar constantes na leitura, um dia depois do outro. Lembra? Eu sempre penso que ler o livro de Mórmon todos os dias, um dia depois do outro, é um símbolo da perseverança que nós devemos ter para herdar a vida eterna. Então que possamos ter esse hábito de ler as Escrituras todos os dias, nos alimentar espiritualmente, nos fortalecer, receber o poder do céu na nossa vida. Hoje nós vamos ler então Mosias capítulo 17. A alma crê nas palavras de Abinadi e escreve-as. Abinadi morre queimado. Ele profetiza enfermidades e morte por fogo para seus assassinos, aproximadamente 148 a.C. E então aconteceu que quando Alma havia terminado estas palavras, o rei ordenou a seus sacerdotes que o levassem e fizessem com que fosse morto. Mas havia entre eles um cujo nome era Alma, sendo ele também descendente de Nefe. E era jovem e acreditou nas palavras que Abinadi dissera, pois tinha conhecimento da iniquidade da qual Abinadi os acusara. Portanto, começou a suplicar ao rei que ele não se irasse contra Abinadi, mas que o deixasse partir em paz. O rei, porém, enfureceu-se ainda mais e fez com que Alma fosse expulso do meio deles, e enviou seus servos atrás dele para que o matassem. A história de Abinadi como missionário ela é muito interessante. O registro que nós temos é que ele não conseguiu converter ninguém. No registro que temos de Abinadi, ele conseguiu apenas uma pessoa, que foi Alma. E Alma, a influência de Alma e de seus descendentes foi sentida por quase 300 anos entre os nefitas. Então nós podemos ponderar um pouquinho. Às vezes nós avaliamos assim, nossa, para ser um bom missionário tem que ter batizado mais de 100, mais de 200, tem que ter dado tantas palestras. Irmãos, como nós vamos avaliar isso? Abinadi conseguiu um converso, que foi Alma, e Alma influenciou uma nação por gerações, por cerca de 300 anos. Alma e as pessoas que o seguiram, seus descendentes, filhos, netos, bisnetos. Muito bem. Por que isto é importante, irmãos? Porque muitas vezes eu e você nos avaliamos pelas coisas que fazemos. E às vezes quando nós nos avaliamos, nós nos comparamos com outras pessoas, pegamos um ponto forte daquela pessoa e comparamos com um ponto fraco de nosso e nos achamos as piores pessoas do mundo. Mas se nós olharmos da maneira como o Senhor olha, Abinadi foi um dos grandes missionários. Ele converteu uma pessoa que mudou um povo. Então eu gostaria que eu e você, quando nós olhássemos para nós mesmos, que procurássemos ter uma perspectiva de eternidade. Lembra, quando nós nos batizamos, fazemos o convênio de tomar sobre nós o nome de Cristo, de servi-lo, de guardar seus mandamentos, nós estamos seguindo uma direção que é seguir a Jesus Cristo. E aí está o caminho que devemos seguir. Qual é o caminho? Seguir a Jesus Cristo. E essa é a melhor medida que nós temos, é quão semelhantes nos tornamos a Jesus Cristo. Não se compare com outras pessoas, porque somos todos imperfeitos. Eu sou imperfeito, você é imperfeito, mas o Salvador é perfeito. Que possamos tentar emulá-lo, né? Imitá-lo no dia a dia, com os olhos fitos no Salvador. E não vamos nos avaliar pelo mundo. O mundo vê quantidade, o mundo vê tantos fatores, popularidade, tantas coisas. Mas aqui nós temos um exemplo de um missionário que converteu uma pessoa, que mudou gerações. Muito bem. Na próxima vez que nós pensarmos em nós mesmos, que possamos ter uma perspectiva eterna e nos ver dentro do plano de salvação
e que nós estamos nos esforçando para seguir o Salvador e guardar seus mandamentos, tá bom? Vamos continuar. No 3. O rei, porém, enfureceu-se ainda mais e fez com que Alma fosse expulso do meio deles, e enviou seus servos atrás dele para que o matassem. Mas ele fugiu e escondeu-se, de modo que não o acharam. E tendo ficado escondido durante muitos dias, escreveu todas as palavras que Abinadi dissera. E aconteceu que o rei ordenou a seus guardas que cercassem Abinadi e prendessem-no, e amarraram-no e jogaram-no na prisão. E depois de 3 dias, havendo-se aconselhado com seus sacerdotes, fez com que o levassem novamente à sua presença. E disse-lhe, Abinadi, temos uma acusação contra ti e mereces a morte, pois disseste que o próprio Deus descerá entre os filhos dos homens. E agora, por causa disto, serás morto, salvo se te retratardes de todas as palavras que disseste de mal, concernente a mim e a meu povo. Interessante que ele fala assim, eu tenho uma acusação. Você disse que o próprio Deus desceria dos céus e tomaria a forma de um homem imortal. Mas se você se retratar do que falou contra mim e contra meu povo, nós vamos te perdoar. E aí estava a verdadeira razão que o rei Noé queria. Ele queria que Abinadi se retratasse dele, das coisas que falou dele, rei. Não era questão de doutrina, dá para ver? No 9. Então Abinadi respondeu-lhe, digo-vos que não me retratarei das palavras que disse concernente a este povo, pois são verdadeiras. E para que saibas que são verdadeiras, consenti em cair em vossas mãos. Sim, padecerei até mesmo a morte, porém não me retratarei de minhas palavras, e elas servirão de testemunho contra vós. E se me matardes, derramarei sangue inocente, e isso também servirá de testemunha contra vós no último dia. E então o rei Noé estava a ponto de soltá-lo, porque temia suas palavras, porque temia que os julgamentos de Deus caíssem sobre ele. Mas os sacerdotes levantaram suas vozes contra ele e começaram a acusá-lo, dizendo, injuriou o rei. Portanto, o rei encheu-se de cólera contra ele e entregou-o para que o matassem. E aconteceu que lhe o levaram e amarraram-no e flagelaram-lhe a pele com tochas, sim, até a morte. E então, quando as chamas começaram a queimá-lo, clamou a eles, dizendo, eis que, assim como haveis feito comigo, acontecerá que a vossa posteridade fará com que muitos sofram as dores que eu sofro, sim, as dores da morte pelo fogo. E isto porque eles acreditam na salvação do Senhor, seu Deus. E acontecerá que sereis afligidos por toda espécie de moléstia, por causa de vossas iniquidades. Sim, e sereis feridos por todos os lados, e sereis acossados e dispersos aqui e acolá, assim como um rebanho selvagem acossado por animais selvagens e ferozes. E naquele dia sereis caçados e sereis presos por vossos inimigos, e então sofrereis, como eu sofro, as penas da morte pelo fogo. Assim executa Deus vingança contra aqueles que destroem seu povo. Ó Deus, recebe a minha alma. E então, havendo Abinadi pronunciado estas palavras, ele caiu, tendo sofrido a morte pelo fogo, sim, tendo sido morto por não querer negar os mandamentos de Deus, tendo selado a verdade de suas palavras com a morte. Irmãs e irmãos, eu sei que provavelmente, muito provavelmente, eu e você, não seremos chamados a dar nossa vida, morrer pela palavra. Mas nós somos chamados hoje para guardar os mandamentos de Deus. Esse é o nosso chamado. E eu sou tão grato por concluirmos mais um dia de leitura do livro de Mórmon. Continua firme na leitura do livro de Mórmon. Continua constante, um dia após o outro. E você vai observar ao longo do tempo que você vai se sentir mais confiante, seus pensamentos vão ser mais claros. Você continuar
continuará tendo provações, mas você vai perceber que você tem uma perspectiva eterna. Você tem o foco mais firme em Cristo, à medida que continua estudando as Escrituras. E você vai observar ao longo do tempo que aquelas situações da vida que são normais, que fazem parte da mortalidade, que não tem nada a ver com dignidade, tem a ver com a vida mortal, doença, perca de emprego, tantas outras coisas e desafios que temos. Você vai perceber que você vai passar de uma forma mais serena, mais confiante por esses desafios. E vai receber o poder do céu na tua vida. Tchau, querida irmã, querido irmão. Nos vemos amanhã na próxima leitura. Continua firme, continua dedicado, dedicada ao estudo das Escrituras. Tchau, continua firme.